E começou, amigos, começou o sábado na Tailândia. Que sábado emocionante é esse, cheio de emoções. A MotoGP é fantástica por esse detalhe, né? Tem as categorias menores, tem todos os treinos, enfim, até chegar na sprint no final. E eu vou contar tudo pra você agora na linha do tempo aqui no canal. Lembrando que sempre tem aqui os capítulos na descrição. Se um dia eu esquecer de colocar os capítulos, às vezes acontece, né? Às vezes na loucuragem aqui de tudo acontecendo ao mesmo tempo, eu esqueço de colocar os capítulos, me cobre nos comentários, aí eu ponho sempre os capítulos e você consegue localizar mais fácil a informação que você quiser. Eu vi que teve alguns inscritos se confundindo na questão dos horários e de qual treino é válido. A MotoGP funciona da seguinte forma, né? Primeiro treino da sexta-feira, FP1, prática livre, né? Por isso F, free, prática livre. Depois temos a prática, essa que vale vaga no Q2. É que a TV brasileira acabou transmitindo a prática livre e não transmitiu a prática que vale vaga para o Q2, que era na madrugada, né? Na noite era a prática livre, na madrugada a prática que valia a vaga no Q2. E depois, aí já no sábado, viria a prática livre 2. Então, gerou-se essa confusão, mas é a prática que vale, não é a free prática, é a prática, a practice, que chama ali no inglês, o P, né? P de prática ou FP de prática livre. As livres não valem vaga por Q2, é a prática que vale. Isso aí está no outro vídeo que eu vou deixar aqui no card. Fiquei feliz com as visualizações, hein? Muita gente gostou do vídeo, assistiu, consegui novos inscritos também. E lá tem na descrição os capítulos, né? Prática livre e a prática valendo vaga no Q2. E agora farei o mesmo aqui, trarei todas as informações. Antes quero agradecer a você que se inscreve no canal, que deixa like, você que também colabora com o Pix aqui no canal também. Meu muito obrigado. Quero agradecer aqui o Silvio Orion, lá de Rio Grande, mandou um valor via Pix. Agradeço aí, obrigado. Meu, não sei se é conterrâneo que fala quando é o mesmo estado, mora aqui no mesmo estado que eu, no Rio Grande do Sul. Obrigado, Silvio Orion, pela sua colaboração. Também quero agradecer aqui o português, né? O português, o Leandrinho18, nosso membro no canal, nosso primeiro membro do canal Esporte Total, Momentos Emocionantes. Quero convidar você que puder e quiser fazer a doação via Pix. Qualquer valor é bem-vindo, só o fato de pegar teu telefone, se dar o trabalho de abrir o banco e doar qualquer valor, pode ser 50 centavos, pode ser R$1, o valor que você puder e quiser colaborar com o canal, certamente nos estimula a trazer mais informação. Estou aqui de novo na madrugada dentro, dormindo por prestações, né, para poder trazer toda a informação para vocês. Hoje, por exemplo, comecei aqui à meia-noite e fui até às 5 da manhã e depois ainda editar o vídeo para trazer para vocês. Ao amanhecer de sábado você já recebe a informação aqui no YouTube, então agradeço sempre a sua colaboração aqui pelo nosso trabalho e também os membros, no caso aqui o Leandrinho18, nosso membro do canal Esporte Total Momentos Emocionantes. Seja membro também, o botão Seja Membro está aqui na descrição. Obrigado a todos que colaboram aqui com o nosso canal. Então vamos lá, começando aqui, vou trazer imagens, né? Porque imagens falam mais do que palavras, e certamente essa é a imagem que representa muito bem a primeira parte do sábado, né? Até a qualificação, a queda. Bezzecchi caiu 2 vezes. Será que a Aprilia está derrubando também o Bezzecchi? Tudo certo com o piloto, não se machucou em nenhuma das oportunidades, né? Martin também caiu, Martin caiu ontem. Enfim, a Aprilia parece que realmente é uma moto que derruba, mas ao mesmo tempo ela traz resultados. Já falo dos resultados. Então assim começou o sábado para ele, Marco Bezzecchi, que para muitos é o favorito à vitória na corrida sprint e também na corrida principal de domingo. Vamos aguardar e ver se isso vai realmente se concretizar. Aqui estamos no FP2 então, né? Você pode acompanhar lá em cima no cantinho FP1 ou FP2, né? Que são os treinos livres da MotoGP. Se tiver o P apenas é porque é o treino que vale vaga para o Q2. Esclarecer aqui porque tem muitos fãs novos que chegam a todo momento e acaba gerando uma certa confusão. Isso realmente não é muito falado nas transmissões, né? Eles imaginam que todos já sabem, só que não. Às vezes dá realmente essa confusão. Então teve alguns que assistiram o FP1 achando que era o treino que valia, quando na verdade não. Se tiver o F de free é porque o treino é livre e é apenas treino mesmo, não vale nada no quesito de vagas. Então vamos lá, a imagem que marcou então
o sábado, que começou na sexta aqui no Brasil, mas seria o sábado, o dia da corrida sprint lá em Chang, na Tailândia, né? Aqui prática livre ainda, faltando 19 minutos, o Mark Marques no destaque para você, frenagem forte ali para a direita, essa pista tem frenagens bastante fortes. Aí o Martinator, tô curioso com o Martin, o que ele poderá fazer esse fim de semana, ele começou muito bem, né? Mostrou que está, enfim, adaptado à Aprilia, pelo menos desde os testes agora, e principalmente agora começando a etapa, desde ontem, sexta-feira, o Martin mostrou serviço, né? Mostrou adaptação. Não tem o mesmo ritmo, é verdade, do Bezzecchi, mas mostrou o ritmo e a Aprilia está sensacional. Ao que parece, eu vi várias perguntas, nosso grupo do WhatsApp também, se você quiser integrar o grupo do WhatsApp aqui do canal, temos 2 grupos, eles estão os links aqui na descrição. A galera perguntando, será que a Aprilia vai fazer frente à Ducati? Eu acho que sim, com toda certeza, não tenho a menor dúvida. Eu não quero antecipar aqui, porque eu estou gravando aqui e já sei o que aconteceu no Q2, mas eu não vou falar ainda, daqui a pouco tudo ao seu momento. Mas com certeza será uma largada sensacional, Aprilia versus Ducati, para ver quem vai se dar melhor, né? E a Aprilia tem mais motos na frente, né? A Aprilia tem mais motos na frente do que a Ducati. Tem no detalhe, então, o Martinator. Olha essa frenagem do Diogo Moreira. Não posso esquecer de falar aqui do Diogo Moreira, né? Não posso esquecer. Daqui a pouco eu falo do Q1, hein? Fica aí. O Diogo Moreira, olha essa frenagem que ele fez, hein? Pés pra fora. E, ó, desse detalhe, Diogo Moreira foi sensacional neste sábado, pelo menos até o Q1, até da prática livre até o Q1, Diogo mostrando o resultado. Tá com resultado já, fazendo frente, inclusive, a moto de fábrica da Honda. Fantástico, sensacional que faz o Diogo. Olha essa frenagem aí, hein? Muito legal, muito bacana. E aqui, então, o fechamento do FP2, treino livre 2, né? Free Pratiques 2. Não vale nada em termos de qualificação, apenas para treino. E o Bezzecchi foi o mais rápido, 1:29.654. Deixa eu pegar aqui até os tempos do recorde de volta de todos os tempos, né? Não tem ele aberto aqui, deixa eu pegar aqui, o próprio Bezzecchi bateu o recorde de todos os tempos, isso foi ontem, né? Durante a prática livre, Bezzecchi batendo o recorde de todos os tempos nessa pista. O tempo de volta recorde é de 1:28.526, né? 1:28.526 é o recorde. Aqui está ainda longe, né? 1:29.6, então 1 segundo ponto 1 mais lento na prática livre 2. Interessante isso, né? Ontem começou a pingar até, e o tempo mais frio e os tempos vieram. E hoje nada de chuva em Chang, você vê ali o céu nublado e os tempos bem mais altos, né? Até fui buscar o tempo, mas ele está aqui, né? 1:28.526, está aí na imagem. Bezzecchi, então, está dominando tudo. Domina todos os treinos do Bezzecchi. Vamos ver como será na corrida depois, né? Aí o Pedro Acosta cometendo um erro na curva 4, indo para fora da pista. Vou destacar tudo o que aconteceu nos treinos através das imagens. Eu vou printando aqui os melhores momentos do treino. Tá aí o Acosta mostrando isso que aconteceu. Essa curva ali, a curva 4, é bem rápida. Ela tem uma área de escape muito boa, asfaltada, e a galera dá aquela exagerada, né? Se errar, não dá nada. Mas é uma curva de altíssima velocidade. Aí o Bezzecchi na frenagem. No detalhe para você, a Aprilia. Pezão para fora. Tem que seguir o mestre, né? Tem que seguir o Valentino Rossi. Ele que trouxe esse estilo de pilotagem para a MotoGP vindo do motocross, né? O pé para fora da moto. Morbidelli, aqui estamos, deixa eu voltar aqui, aqui é a prática livre ainda, né? E aqui entramos no Q1. Agora, ali o Q1 você vê, né? O Q1 que teve Bagnaia, Moreira, o Diogo Moreira, né? Olha como começou o Q1 para o Diogo Moreira, começou ali nos classificados, deu esperança para nós brasileiros. Apesar que sabemos que é muito difícil por enquanto por Diogo, ele é novato, está se adaptando, né? E a Honda a gente sabe que não está competitiva a ponto de colocar ele muito para frente. Mas também não é a pior moto do grid, né? A Honda, tanto a LSR quanto a fábrica, vencem as Yamahas e disputam ali principalmente com as KTMs também. Ou melhor, disputa com a KTM, principalmente com a KTM satélite, tanto o Bastianini quanto o Vinales, né? Então
O Diogo Moreira começou muito bem, colocando temporal. Fez tempos muito bons o Diogo Moreira no Q1. Antes de falar do Q1 aqui, deixa eu colocar na tela. Deixa eu colocar na tela aqui os resultados, então, da Prática Livre 2. Fazer um vídeo aqui bem completo. Lembrando, tem os capítulos aqui. Se você não quiser saber do FP2, cada um tem a sua forma de interesse, o seu tempo livre, né? Você pode tranquilamente pular essa parte através dos capítulos. Eu me disponho a gravar aqui todos os detalhes. Se você quiser passar adiante, é só olhar os capítulos e ir direto ao ponto que te interessa, né? Então tá aqui os resultados da Prática Livre 2, o Bezek fazendo 1,29,6, o Pedro Acosta foi o segundo, com 1,29,7, 71 milésimos mais lento, vindo forte o Acosta, a exemplo do que foi no passado. Ele não tinha ritmo de corrida, mas tinha ritmo de treino. Ou melhor, tinha ritmo de corrida, mas no final sempre faltava aquela aderência, aquele pneu que se desgastava, né? Não tanto como a Yamaha era no passado, mas também tinha esse problema o Pedro Acosta. Alex Marques, terceiro colocado. Aqui o Mark Marques foi apenas o sexto, Pecco Bagnaia apenas o nono. Diogo Moreira, cadê o Diogo Moreira aqui? Cadê o Diogo Moreira? P14, né? Tá aqui o P14. Acostumado a procurar o azul, né? Mas ele tá de vermelho, o Diogo Moreira, né? Nosso DM11. P14 ficou a 8 décimos. Tá melhorando, né? Lá nos treinos, nos testes, a gente lembra, era 1 segundo e pouco, 1,5, baixou para 1. Agora já tá aqui em 8 décimos do líder. Fantástico, né? Então esse é o resultado do FP2. Agora sim, vamos entrar na área da qualificação. Vamos aqui ao Q1 da MotoGP. Comecei falando aqui do Diogo Moreira, muito bem colocado. Franco Morbidelli também, tá aí fazendo volta rápida. O Franco Morbidelli estava em volta rápida no terceiro setor, tirando 0,134. Aqui temos Diogo Moreira fazendo 1,29,489. Aqui o Diogo Moreira estava 3 décimos apenas do líder Raul Fernandes, olha só. E 2 décimos do Pecco Bagnaia. Olha que coisa fantástica isso, né? Fantástico o ritmo do Diogo Moreira. Muito bom. Luca Marini, no detalhe, Bagnaia também. E o Franco Morbidelli baixando o tempo. Era quinto aqui o Morbidelli, baixando o tempo, quando no último setor ele acabou falhando, né? É isso. Acabou falhando e não conseguiu a P1. Aqui temos o detalhe do Diogo Moreira novamente, né? Tem o Diogo Moreira na pilotagem dele. Aí o Frank também freando e chacoalhando a traseira, né? O Franco Morbidelli. Ele errou no último setor. Você viu ali, ele vinha em setor vermelho, o S1, S2 e o S3. E no quarto setor ele acabou falhando. O Franco Morbidelli podia ter conquistado um resultado melhor aqui na sua qualificação. Tá ali na segunda posição, Franco Morbidelli. Aqui o Pecco Bagnaia, zona de frenagem. O Bagnaia tentou por várias oportunidades. O Bagnaia que foi pro Q1, ele disse que isso aí foi erro dele, que ele optou, porque parecia que ia chover, ele optou por ir para a pista no momento errado e foi com uma configuração errada e disse que a culpa era inteiramente dele. Foi o que disse o Pecco Bagnaia, né? Por esse motivo ele estava aqui no Q1, ele deveria estar no Q2, né? E aí teve dificuldade o Pecco Bagnaia no Q1. Já vou contando aqui para você. Errou bastante o Pecco, aqui o Pecco fora da pista. Cometeu vários erros enquanto vinha com volta rápida. Ele sempre tinha ritmo, sempre tinha parciais vermelhas, porém sempre cometeu erros também, o Pecco Bagnaia. Olha a cara da irmã dele, o da linha também nada feliz. Nesse momento aqui, o Bagnaia era o terceiro colocado, fora do Q2, né? Vamos na linha do tempo aqui. Será que ele conseguiu vaga? Aqui mais um erro, né? O Bagnaia fora da pista. Detalhe aqui, o Franco Morbidelli no Q1 também. É lindo ver essa imagem superior mostrando o posicionamento do piloto. Aqui o tempo esgotado e não deu para o Pecco Bagnaia. Resumindo a vida do Pecco nesse sábado, todas as tentativas ele era faixa vermelha, ele tinha ritmo, mas todas ele errou. É a pressão, né? É a cabeça, é a pressão que às vezes o piloto não consegue fazer a sua volta rápida sem cometer os erros, né? Cometeu os erros ali o Pecco Bagnaia e aí acabou que ele ficou fora do Q2, hein? Terceira posição para ele
Então vai largar em 13º, né? Pecco Bagnaia começa muito mal o ano de 2026, largando em 13º nas 2 corridas. Ele tem talento, ele sabe largar bem, né? É muito provável que ele vá conseguir largar bem e chegar mais nas cabeças ali, né? Só que é sempre arriscado. Você vir de trás é sempre muito arriscado de você fazer bobagem, né? Acabar caindo, enfim. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer na sprint daqui a pouco, que acontece na sequência eu conto para você. Sprint que teve a narração aqui do nosso canal Esporte Total, momentos emocionantes. Se quiser rever a sprint, vou deixar o link aqui no card para você. E o líder, ele, Raulzito Fernandes. Olha o Raul Fernandes, super talentoso Raul Fernandes. É um piloto que merece fábrica, hein? Eu acho que o Raul Fernandes merece fábrica, merece equipe de fábrica. Vamos ver se isso vai acontecer. E o Franco Morbidelli, então, segundo colocado no Q1, os dois que passaram então para o Q2. Tá aí o Franco, 1:29.090. O Franco que decidiu vir do GP24. Se o Aldegger fizer o mesmo, não teremos nenhuma GP25 no grid. Todos DGP26 ou DGP24. Inclusive teve uma pergunta aqui no canal, né? Deixa eu ver se eu localizo ela aqui. Uma pergunta aqui no canal, bom, eu não vou procurar para não perder tempo, né? Mas o nosso espectador perguntou por que o Pecco não usa a moto GP24, porque em 2024 ele fez uma volta voadora com essa moto. A resposta é porque é questão de regulamento da MotoGP, as fábricas precisam vir sempre com material novo, e principalmente por causa da fábrica mesmo, né? Nenhuma fábrica, no caso da Ducati, vai querer admitir que a moto de 2 anos atrás é melhor que a moto atual. Então, por questão de contrato, os pilotos não podem ter essa opção. Eu quero pilotar a moto de 2024. Isso não existe, por questão contratual e questão de regras também na MotoGP. Então, o piloto precisa usar a moto mais nova. Claro que algumas coisas podem ser adaptadas, mas a base sempre será a moto mais nova. E no caso da moto nova, o motor é o motor do ano passado, porque não pode, só a Yamaha, que está na concessão D, que pode mexer no motor, as demais mantém o motor. Por isso que eu falei tanto aqui no canal. E olha, eu acertei, hein? Quem acompanha os vídeos do canal há tempo escutavam essa frase várias vezes. A base para 2026 será 2025. Então, como terminamos 2025, a tendência é começar a 26. E é o que está acontecendo, né? A Aprilia competitiva com a Ducati. É o que está acontecendo. Eu falei várias vezes isso ano passado, então você que acompanhou os vídeos já ficou com essa informação antecipada. Estamos começando 2026 exatamente como terminamos 25, com a Aprilia evoluída, e não como a Aprilia começou lá no começo de 25. Então, bastante interessante essa questão. Então, respondendo essa pergunta por questão óbvia, né? As marcas vão querer sempre a sua moto mais nova sendo destaque, né? Tá aí o Pecco voltando pro box, com certeza nada feliz, né? Aí a cara do Pecco, fora do Q2 de novo, já. Outra coisa que começa como começou no passado, né? O Pecco sofrendo. Eu imaginei, pelo que eu vi nos testes, que o Pecco seria mais competitivo, que poderíamos ver alguma briga aí, Pecco versus Marc Marques. Por enquanto, ao que parece, não vai acontecer. Aqui a imagem do circuito de Chang'e, né? Circuito fantástico, sensacional. E aqui então o líder da sessão do Q1, o Raul Fernandes, 1:28.784, enquanto que o recorde da pista é do Bezek, 1:28.526, já próximo, né? 5:26 contra 7:84, 2 décimos apenas do tempo do Bezek. Então dá para ter certeza que o Raul Fernandes vem bastante competitivo. E antes do Q2, vou colocar na tela então o resultado aqui do Q1 para você acompanhar por aqui. Vou colocar aqui na tela então para você acompanhar o resultado. Tá aí na tela, Raul Fernandes líder do Q1, com o Franco Morbidelli em segundo. São os dois que passaram para o Q2. Você que é novato aqui também no esporte, os dois melhores do Q1 passam por Q2. Já tem 10 lá, os 10 da prática que eu falei no começo já estão lá, os 10 mais rápidos de ontem. Tem 2 treinos no primeiro dia, na sexta-feira, e um que vale vaga no Q2. Os 10 melhores, mais rápidos, vão pro Q2. E mais esses dois agora do Q1, que você vê na tela, o Raul Fernandes e o Franco Morbidelli, vão integrar aquele esquadrão para brigar, então, pela pole position daqui a pouco no Q2. E o Bagnaia tá aqui, ficou fora, né? O Bagnaia ficou fora.
O Morbidelli chegou a 3 décimos do líder, o Raul Fernandes, enquanto que o Bagnaia chegou a meio segundo, é muita coisa, né? E a 2 décimos e meio do Morbidelli. Luca Marini na quarta posição, olha só, Honda Fábrica com o Marini aqui na quarta posição, 6 décimos do líder, e o Diogo Moreira a 7 décimos do líder, ou seja, Diogo Moreira a 1 décimo do Marini, nem isso, né? 43, meio décimo do Marini, né? Olha só o Diogo Moreira. Olha o resultado do Diogo Moreira. Começa top. O Diogo Moreira, lembrando que ele é novato, a disputa dele é de novato do ano com o Toprak. Isso aqui tá meio claro que vai ser dele esse título, a não ser que a Yamaha realmente consiga entregar uma moto competitiva para os seus pilotos, incluindo o Toprak e Razgatlioglu. O Diogo Moreira deve sim confirmar esse novato do ano. E não é só porque a moto do Toprak é ruim, não. O Diogo tá fazendo um ótimo trabalho. Pelo menos aqui em Chang, começou muito bem Diogo Moreira no Q1, fazendo esse tempo voador, ficou a 7 décimos de ir para o Q2, né? Na verdade, nem 7 décimos, ele ficou a 4 décimos. O Morbidelli, que é a segunda vaga, né? Por 4 décimos o Diogo não chegou no Q2. Fantástico, né? Sensacional o que faz o Diogo Moreira. Quartararo aqui colado no Diogo, olha só o Quartararo aqui, chegou a 0,194 do Diogo Moreira. É isso que você está ouvindo e vendo, né? O Diogo Moreira venceu o Fábio Quartararo, que, colocando as coisas no seu lugar, né? É outro piloto que tem um problemão na mão. A moto V4 não é melhor que a moto 4 em linha. Tem um longo trabalho pela frente, mas é isso aí. A Yamaha optou pelo V4, não cumpriu sua promessa. A Yamaha tinha dito que só colocaria na pista oficialmente o V4 quando ele fosse melhor que o 4 em linha. Porém, por outro lado, pode ser já uma estratégia para os novos regulamentos, porque, segundo a Yamaha, o V4 tem uma característica melhor para ingressar nos novos regulamentos, então a Yamaha optou por essa questão. Se é ou não verdade, já muita gente, muito fã, já estou vendo comentar por aí na internet, né? A Yamaha devia ter ficado com 4 em linha, melhorar o chassi para ter mais aderência, né? E do que tentar esse V4, que pode demorar bastante para ter eficiência e não tem garantia nenhuma de que vai chegar essa eficiência, né? Mas enfim, a opção é essa agora e não tem como voltar atrás, né? A Yamaha não vai voltar atrás. Viñales, um piloto que muito se esperava, por enquanto não está mostrando, né? 7º colocado com a Tech 3. Jack Miller com a Prima Pramac Racing. A galera da Pramac foi mostrada na tela durante o Q1 e a cara não é das melhores, né? Que troca foram fazer, né? Trocaram a Ducati pela Yamaha e vai ser um ano bem sofrido este 2026, né? A Pramac aqui em 8º no Q1 com o Jack Miller e dá para dizer em último com o Toprak, porque o Pirro é piloto de testes, né? Nunca vai ter um ritmo dos pilotos de corrida. O Pirro, inclusive, foi punido com 3 posições no grid por ter atrapalhado o Alex Marques, só que o Pirro já vai largar em último, né? Então, essa punição até devia ser revista, essa punição. Claro que na MotoGP a gente vê que os pilotos, diferente de outros esportes, muitas vezes a gente vê os pilotos que são, qual é a palavra? Que são, não é traiçoeiros, são canalhas, né? Que querem atrapalhar outro piloto de propósito, ou outro esportista de propósito para conquistar a vaga. Por exemplo, outra coisa que eu me esqueci, né? O Morbidelli caiu no final aqui, né? Ele já tinha conquistado esse tempo e ele caiu gerando bandeira amarela. Isso aí prejudicou os demais que vinham com volta rápida. Mas a mesma coisa que eu ia falar aqui do Pirro, né? Que eu tô falando do Pirro. Na MotoGP eu sinto que não existe isso. A galera da MotoGP são pessoas top, né? Mais um ponto positivo para a MotoGP. Que esporte fantástico. Isso não existe na MotoGP, um piloto cair de propósito, por exemplo, para atrapalhar os outros, para garantir sua vaga, assim como não existe um piloto como o Pirro atrapalhar o Alex Marques de propósito para conquistar a vaga. Isso não existe na MotoGP, com certeza, né? Mas eu acho que mesmo assim, mesmo não existindo, deveria ter uma punição mais pesada aqui, porque nesse caso do Pirro ele não vai ter punição nenhuma, né? Até porque para ele não pouco importa, né? Ele está só testando ali para a Ducati, mas tá pilotando, né? O que ele conquistar na corrida vai pro retrospecto dele. Então, deveria ter uma punição, acho, mais alta em casos do piloto já ser o último, e devia ter uma segunda punição caso a punição atual não tenha efeito. No caso dele não vai ter efeito porque ele já é o último. Comenta aí se você concorda comigo. Eu acho que devia ter uma punição um pouco mais pesada pro Michele Pirro, por exemplo, largar do box ou algo assim, né? Nesse caso aí dele. Então tá aí o resultado do
Q1. E aí viria, amigos, o Q2. É verdade, o Q2 na sequência. Vamos lá com as imagens que eu separei por aqui. Tá aí a imagem do circuito. Aqui na parte superior do vídeo você tem... Acho que o meu mouse não aparece, né? Não. A parte superior do vídeo, essa reta pequena aqui é a reta de largada. Antes ali tem a curva fechada, a curva final. E depois a curva 1. Também fechada, mas não tanto quanto a curva final. E aí leva para essa reta maior ali o layout então da pista em Chang'e. Vamos lá, seguindo com o Q2. Ali o Jorge Martin. O Jorge Martin, né? Estou com uma expectativa muito grande com relação a ele. Tomara que não caia, né? Tomara que não caia. Caiu uma vez ontem, hoje não caiu nenhuma vez. Mas o Bezzecchi sim, daqui a pouco eu falo das quedas do Bezzecchi. Então eu tô com uma expectativa, um palpite com o Martinator. Vamos ver o que ele vai fazer, tanto no sábado quanto no domingo. Aqui o Mark Marques, sentando já na moto, indo pra moto para participar do Q2. Aqui bem o início do Q2. Aqui o Bezzecchi já faz P1, 1:28.652, né? 1:28.652. Já é quase um décimo do tempo recorde que é dele mesmo, né? Então, já no comecinho do Q2 já faz um tempo voador o Marco Bezzecchi. Raul Fernandes, olha só, veio quente do Q2, do Q1. Tem essa vantagem quem vem do Q1, porque o piloto já vem quente, né? Vem já treinado na pista, vem com o layout na cabeça e se facilita muitas vezes para o Q2. Aí a cara da linha, que está sem o Bagnaia presente, e está vendo já que a Aprilia vem forte. Da linha, a Aprilia vem forte, você não conseguiu manter a Ducati no topo. Apesar que não sabemos ainda quem é topo em ritmo de corrida, estamos na curiosidade para saber o que vai acontecer, né? Quem será que é melhor em ritmo de corrida, Ducati ou Aprilia? Já comenta aí qual é a sua opinião para ritmo de corrida, quem é melhor das duas marcas. Aqui o Mark Marques retornando ao box, sétimo colocado nesse momento, 1:29.2. O Marques, ele disse que ele vai ter que, antes de começar os trabalhos do sábado, ele falou que vai ter que mudar o seu estilo de pilotagem, porque ele não está bem fisicamente. Então, essa é a desculpa, digamos, entre aspas, do Marques para não estar, porque é muito estranho realmente o que estamos vendo até aqui, né? No momento que eu gravo esta parte do vídeo, eu ainda não acompanhei ainda a corrida sprint, mas eu estou percebendo que o Marques não vai ter o desempenho que ele teve no passado. O Marques vai... Eu estou vendo o Bezzecchi versus Marques, uma briga intensa que vai dar emoção para nós. Que bom isso, né? Vai dar emoção para nós, mas é muito estranho isso, né? A princípio, a culpa é da parte física do Marques, que não está 100%, mas também pelo ritmo do Bezzecchi, né? Mas o que o Marques mostrava no passado, mesmo com esse ritmo todo do Bezzecchi, ele poderia, em teoria, ser melhor do que está sendo o Mark Marques, né? Mas, enfim, o bom disso tudo é que teremos corridas certamente sensacionais. Aí o Marques, destaquei ali o tempo, 1:28.687 em segundo. Um tempo bem parecido, é verdade, com o tempo do Bezzecchi. Ele fez 1:28.652 e o Marques 1:28.687. Quando aconteceu a segunda queda do Marco Bezzecchi, caiu de novo, né? Quando tentava melhorar o tempo, Bezzecchi sofreu mais uma queda. As duas quedas foram de dianteira. A dianteira simplesmente derrubou o piloto, né? Essa queda que é normal na MotoGP. Vamos ver se a Pirelli vai melhorar essa questão, hein? Porque a Michelin derruba muitos pilotos de dianteira. Essa queda que eu sempre digo é uma queda traiçoeira. Na maioria das vezes o piloto não tem culpa, né? Perde a aderência e simplesmente cai. E foi assim então, a pé para o box, o pole position, Marco Bezzecchi com o tempo de 1:28.652, enquanto que o recorde era 1:28.526 de ontem. Marco Bezzecchi, o líder da sessão. Aqui no replay é o momento da queda, né? Quando a dianteira simplesmente abandonou o piloto, caiu o Marco Bezzecchi. Aqui eu coloquei as duas imagens, a queda de ontem e a queda de hoje, as duas escapando de dianteira. Na esquerda a queda de ontem, na direita a queda de hoje. O pole position está aí na tela, os resultados então. Pole para Marco Bezzecchi, segundo colocado Mark Marques, terceiro colocado Raul Fernandes. Fala dos pilotos.
O Raul Fernandes disse que estava satisfeito com a pilotagem, com o ritmo e todo o esquadrão Aprilia que vem forte. O Raul aproveitando muito bem a Aprilia que está top, né? O Marc Marques disse que não se sentiu bem com o primeiro pneu que ele colocou na moto para vir para a pista. Na segunda entrada ele se sentiu melhor, obteve o tempo que garantiu essa P2, olhou para o quadro e decidiu que estava bom e não quis mais arriscar o Marc Marques, né? Então ele se contentou com o segundo lugar. Se ia conseguir o primeiro, não sabemos, mas ele se contentou, foi o que disse o Marc Marques. E o Marco Bezzecchi disse que na hora que o airbag abriu, sentiu uma dor no traseiro, mas tinha tempo suficiente para a pole, sabendo que a concorrência é forte para as corridas. Então sentiu uma dor. Essas duas quedas, podem daqui a pouco deixar o Bezzecchi meio, né, sem confiança e pode prejudicar a pilotagem dele. É complicado isso quando o piloto cai muito, né? Então são duas quedas que podem deixar o Bezzecchi sem confiança. Vai que cai na corrida, né? Quando você cai na corrida, você bota fora todo um trabalho feito no final de semana, né? Tá aí no detalhe o Marc Marques. E aqui o Marc Marques com a moto do Raul Fernandes no detalhe, a traseira, que é diferente da moto do Bezzecchi. As duas traseiras são diferentes, mas as duas andam bem, né? E no meio ali a moto do Marc Marques. Enquanto eu coloco agora, deixa eu colocar aqui na tela as quedas do Bezzecchi. Como eu falei no começo desse vídeo, as quedas foram o detalhe principal. É queda versus resultado, né? Mesmo com a queda, o resultado foi do Bezzecchi. Então, mesmo caindo, ele faz a pole, né? Então, realmente mostra o quão bem vem o Marco Bezzecchi para 2026. Fantástico. Vamos aqui analisar então o Q2 agora, colocar na tela os resultados. Tá aí para você. Marco Bezzecchi pole position, Marc Marques em segundo, 35 milésimos. Nota-se que o ritmo é muito parecido dos dois. Ou seja, meu amigo, que vai ser essa largada? Tanto da sprint quanto da corrida principal. A sprint já te conto na sequência. Na sequência, a sprint para você aqui no nosso canal, né? Mas antes, o resultado também da Moto 3 e da Moto 2. O Raul Fernandes em terceiro, a 2 décimos do Bezzecchi. Depois, em quarto, segunda fila, vem com Fábio Di Gianantonio, Jorge Martinator e Pedro Acosta. Olha essa segunda fila também, hein? Fantástico, sensacional. Terceira fila, Alex Marques, Ayogura e Franco Morbidelli. E a quarta fila, John Mir, a Brad Binder e o Zarco, as duas Hondas aqui na quarta fila. Fantástico. Duas Aprilia e uma Ducati na primeira fila. Uma KTM, uma Aprilia e uma Ducati na segunda fila. Olha só, duas Ducatis apenas nas duas primeiras filas, né? Depois temos outra Ducati aqui com Alex Marques, Aprilia com Ayogura. Todas as Aprilias aproveitando, todos os pilotos aproveitando o desempenho da Aprilia. Fantástico, né? Então aqui na terceira fila temos Alex Marques e Morbidelli, duas Ducatis e uma Aprilia. Depois duas Hondas e uma KTM, tá? Então, amigos, os resultados para você do Q1 e do Q2. Na sequência agora vamos com o resultado da Moto 3 e Moto 2 e também da corrida sprint. Vem comigo, já deixa o like aí, se inscreva, compartilhe, aquela coisa toda. Se você não perde as novidades aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes, ajuda o canal a crescer, se tornar mais forte, cada vez mais forte aqui na internet. Nosso Pix também tá aí na tela, você pode doar qualquer valor aqui ao nosso canal, nos estimular a trazer mais e mais conteúdo para você aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes. Agradecer a você que doa via Pix aqui para o nosso canal, quero agradecer o Silvio Orion de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, fez uma doação via Pix, valeu Orion, aquele abraço para você. Também quero agradecer o nosso novo membro do canal, o Português, né? O Leandrinho 18, membro do canal Esporte Total, Momento Emocionante. Seja membro também, hein? O botão Seja Membro está aqui na descrição. Sendo membro, você assiste os vídeos antes de todo mundo. Você tem o seu nome passando aqui na tela. Em breve, quando tiver mais inscritos, mais membros, né? Vai ter também vídeo exclusivo somente para membros. Então, é um valor bem irrisório, que você paga mensalmente, cancela quando quiser. Você pode ser membro aqui do nosso canal, certo? Na sequência, então, Moto 3 e também Moto 2, até aqui já foi super emocionante, né? Tudo que acompanhamos até aqui, super emocionante, com as quedas do Bezzecchi e também com a pole position dele, com o Marques em segundo e o Raul Fernandes em terceiro, fantástico, sensacional. Nas categorias menores, vamos com os resultados também por aqui, na Moto 3, o Q2 da Moto 3 na tela para você.
temos a pole position para Davi Almansa. Almansa concretizando então a sua pole position com a Liqui Moly de Navolta Intact GP, com um tempo de 1:40.088. O Carpe vai largar em segundo, ficou a 4 décimos do líder, e o Augusto Fernandes o Adrian Fernandes, perdão, fecha a primeira fila com um tempo de 6 décimos para o líder. Segunda fila tem Máximo Quiles não começa tão embalado, lembrando que essa pista é uma pista onde ele não correu ano passado, portanto é novidade para ele. Ele, devido à idade, acabou ingressando na Moto3 no decorrer do campeonato. Pratama larga em quinto com Davi Munhoz na sexta posição, fechando a segunda fila. Depois temos Ryusei Yamanaka em sétimo, Odian no oitavo e o Pini na nona posição, seguido por Gorman, Morelli, Uriarte, Salmela, Perrone, Danish, Kelso, Rios e Esteban. Esse então é o resultado do Q2 da Moto3, resultado então da qualificação. Dando sequência por aqui, vamos trazer também a Moto2, né? E todas as suas emoções. A Moto2 na tela, o resultado. A Moto2, o Q2, vai ter na pole position ele, Senna Agius, o australiano, vencedor de GP no ano passado, vai largar na pole position. Fantástica a pole dele, 1:34.576 o tempo, equipe Liqui Moly de Navolta Intact GP. Esse Q2 da Moto2 que teve muitas surpresas, gente grande largando lá para trás, hein? Izan Guevara vem na segunda posição, confirmando sua boa fase, com o Daniel Rolgado fechando a primeira fila em terceiro. Segunda fila, Ivan Ortolá, Celestino Vietti, esse que tem que mostrar muita coisa ainda, vai largar até bem, relativamente bem, na segunda fila, fechando a fila com o Colin Veier. Terceira fila tem o Manu Gonzalez, a primeira decepção do dia, Manu Gonzalez largando apenas na sétima posição, amigos, Manu Gonzalez largando apenas na sétima posição. Felipe Salah vem em oitavo e Mário Adi na nona posição. Outro que decepcionou é o Davi Alonso. Davi Alonso vem largando aqui na décima posição. Começa não tão bem a temporada. A sensação do Davi Alonso tem tudo para mostrar mais, tem condição para mostrar mais, mas vai largar abrindo a quarta fila. Larga mal o Davi Alonso. Ângelo Piqueiras, 11º, Aimo Sasaki, 12º. Depois Berry Baltos, Dani Munhoz e o Aron Canet. Esse aqui, agora de vez pagando hora extra, né? Aron Canet, você não mostrou até agora e vai começar desse jeito a temporada, fica complicado, né? Vai largar na 15ª posição, complicada a situação do Aron Canet. Às vezes é só a primeira corrida, depois os pilotos se recuperam, né? Mas é um começo ruim para todos eles, né? Aron Canet ali largando então em 15º. Outro azarado aqui é o Sérgio Garcia, né? O Sérgio Garcia foi derrubado durante o Q2 e acabou não tendo chance de melhorar o seu tempo e larga na 16ª posição. Ele que era favorito ao título no passado, acabou que a pressão, quando ele não foi convocado para a MotoGP, acabou que a partir dali ele desandou, né? E agora começa mal também o início dessa temporada. Denis Onchu, 17º colocado, outro que eu esperava mais, em 17º colocado para o turco Denis Onchu. E o 18º, Alex Skrig, que não fechou tempo. Então tá aí, Senna Agius é o pole position da Moto2, sensacional. O australiano vai largar na frente no GP de Changi, categoria intermediária, categoria Moto2. E aí, amigos, viria a corrida sprint. Olha, a melhor corrida sprint desde que esse formato foi adicionado, aconteceu na Tailândia, em Changi, em 2026. Que corrida fantástica, que corrida sensacional. Vamos lá então, resumir o que aconteceu na corrida sprint, aqui os momentos iniciais, largada, Bezek aí na pole position, favoritaço desde todo final de semana, favorito para vencer sprint, vencer corrida para cima do poderoso Marc Marquez, será? Vamos lá, vamos contar os detalhes então. Tá aí o Marc Marquez se preparando também para a largada da corrida sprint. Que corrida, nossa! E ela foi narrada aqui no canal, hein? Se você perdeu, vou deixar o link aqui no card, tá bom? O link no card com a narração da nossa corrida. Aí o Jorge Martin também
na expectativa de fazer uma boa corrida. O que parece, ele pegou a mão da moto, só não pode cair, né, Martinator? Não pode cair. Parece que ele pegou a mão da moto, vamos ver o que vai dar, o que vai acontecer, né? E aí começaria a corrida, né? Marc Marquez larga melhor. Marc Marquez larga melhor e pega a ponta. Porém, ainda na mesma volta, o Bezzecchi recupera a posição, mostrando que o negócio não ia ser fácil para o Marquez. A coisa não ia ser docinho de criança, não. Marquez ia ter que se esforçar se quisesse vencer a corrida, porque o Bezzecchi vinha com tudo. Inclusive, me emocionei tanto, porque a narração ela me ocupou todo o tempo, porque eu nem lembrei de tirar print da hora do que aconteceu, que foi a queda do Bezzecchi. Bezzecchi caiu, mas eu tenho aqui a imagem que eu peguei em vídeo, e eu vou colocar aqui para você, porque eu amo vocês, né? Então eu vou colocar aqui na tela essa imagem, aqui a queda do Bezzecchi. Bezzecchi liderava a prova na volta 2, quando ele caiu, terceira queda do fim de semana. Então eu vou comentar aqui a mesma coisa que eu comentei durante a narração. Se o Bezzecchi quiser aproveitar essa boa fase, quiser vencer corridas e quiser tentar o título, ele precisa resolver esse problema, né? É a terceira queda no fim de semana. Se é psicológico, tem que resolver, e se é na moto, tem que resolver, né? A Aprilia precisa conversar com o Bezzecchi e achar um caminho, porque não pode acontecer esse tipo de situação. Essas quedas aí não podem acontecer, né? Deixa eu colocar aqui na tela, aqui essa imagem da queda. Então, Bezzecchi caiu quando liderava a prova. Olha só, câmera embutida na traseira do Bezzecchi. Aí foi o Bezzecchi. Não vou colocar o vídeo inteiro aqui para não tomar strike da MotoGP. Então, dessa forma foi a queda do Bezzecchi, né? Olha só, vamos voltar aqui. Escapou a dianteira, mesmo jeito que as outras quedas que ele teve, inclusive no Q2, como eu já contei para você aqui no vídeo, né? Então tá aí. Desse jeito foi a queda do Marco Bezzecchi. Tentou levantar a moto, levantou ela, na verdade, porém não voltou. A moto deve ter apagado, lembrando que tem uma regra, eu falei sobre isso em outro vídeo que está aqui no canal, né? Existe uma regra na MotoGP agora, onde não pode mais levantar a moto, né? Então, se a moto apagar, não pode voltar para a pista. Se a moto apagar, não pode religar ela ali na pista. Precisa levar para fora, aí religar e daí voltar, e o que acaba inviabilizando um retorno para a pista, né? Foi inserida essa regra agora para 2026. Então, dessa forma, acabou a festa para o Bezzecchi. Que pena, né? Isso aqui seria um pega sensacional até o fim entre o Marquez e o Bezzecchi. Porém, meus amigos, isso não impediu que a festa continuasse, meus amigos, porque a briga passou a ser entre dois espanhóis. Saiu o Valentino Rossi, o seu pupilo, e entrou Pedro Acosta. Pedro Acosta, na sequência, nos trouxe muita emoção. Olha só a quantidade de disputas que ele teve com o Marc Marquez. Olha só, lado a lado. Pedro Acosta passou várias vezes freando depois, e o Marquez várias vezes recuperou, dando X na saída de curva. Então o Acosta passava na entrada de curva e o Marquez repassava na saída de curva. Foi assim em várias oportunidades. Aqui o Marquez próximo ao Pedro Acosta, né? Volta 6 de 13, foi assim a corrida toda, né? Saiu o Bezzecchi, entrou Pedro Acosta. Olha só a visão que tinha o Acosta durante a corrida toda, o Marquez ali colado nele, né? Ou ele colado no Marquez. Volta 7 de 13. E assim foi, né? Olha a cara do Bezzecchi no box. Deu tchauzinho para a câmera depois. Vamos ver mais algumas imagens. Parece replay, né? Mas não, foi assim a corrida toda. Volta 8 de 13. Lá em cima o replay, foi passado o replay da queda do Bezzecchi. Aí o Acosta novamente ultrapassou, freou depois, botou por dentro. Só que na saída de curva o Marquez sempre recuperava. Aqui 3 laps to go, 3 voltas para acabar a corrida. Olha os dois aí lado a lado. Caraca, que corrida foi essa? Disputadíssima, principalmente entre os dois pilotos, né? O Pedro Acosta e o Marquez. E aqui, um momento polêmico da corrida. Momento polêmico da corrida, quando o Marc Marquez colocou a moto onde não cabia, na curva final, aqui a última volta. O incidente foi investigado pela direção da corrida. Eu confesso que enquanto eu estava narrando, eu não veio nenhuma mensagem de que o Marquez foi punido. Todo mundo está comentando que sim. No momento da gravação deste vídeo não tem essa confirmação se foi uma punição, mas o Marquez cometeu um erro.
Ele cometeu um erro, olhou para trás na primeira imagem, aí pareceu que ele freou errado depois, mas não, ele quase caiu da moto, ele se desequilibrou e nesse momento o Acosta acabou voltando a ultrapassar. Porém, está se falando que o Marques deixou passar, né? Então fica essa dúvida, eu não sei se essa punição aconteceu de verdade. Já vou passar aqui as falas dos pilotos e, ao que parece, o Marques comentou algo nesse sentido. Então, oficialmente, sim, houve essa punição, mas eu não tenho a confirmação porque eu decidi gravar o vídeo aqui logo depois que acabou a corrida, então eu não tenho essas informações oficiais. Mas a ultrapassagem é essa. Deixa eu tentar buscar aqui, inclusive. Essa ultrapassagem do Marques, para comentar bem essa questão, que é muito importante, né? Não vou colocar as demais imagens aqui para não tomar strike. Deixa eu pegar aqui a imagem final, que é justamente, já antecipando, tá aí, ó, vitória dele, Pedro Acosta, né? Mas não é isso que eu quero mostrar, não. Quero mostrar aqui o momento, com essa imagem, ao que parece, o Marques deixou passar, né? Vamos voltar aqui. Né? O Marques colocou do lado ali. Aqui tem a imagem, ó. Deixa eu aumentar aqui. Marques drop one position. Marques deixe passar, tá aqui. Essa imagem eu não vi durante a narração. Sinceramente, eu não vi se ela passou ao vivo. Acabei não vendo, né? Então aqui, ó, o Marques olhou para trás. Ah, tá, agora eu entendi então. Porque a imagem que foi mostrada depois, um pouco depois, um replay, o Marques se desequilibrando e quase caindo da moto. Isso é um outro lance, então, não é nesse momento aqui. Aqui claramente dá para ver que sim, o Marques deixou passar, cedeu a posição, ele foi avisado, né? Então aqui deixou o Acosta passar, né? E aí o Acosta caminhou para a vitória do Acosta. Então agora está com essa imagem aqui, eu consegui tirar essa dúvida. Então realmente o Marques deixou o Acosta passar porque foi punido. E aqui eu tenho que comentar o seguinte, né? Já peguei um pouco de rede social nesse meio tempo, pessoas apoiando, pessoas não apoiando, pessoas dizendo que o Marques estava errado, pessoas dizendo que não merecia ser punido. O que eu vou comentar? Mesma coisa que eu falei durante a transmissão. Eu já vi muitas vezes esse mesmo tipo de ultrapassagem não ser punida, e é isso que eu não gosto no esporte, não pode ter subjetividade. O último momento que eu me lembro que aconteceu exatamente a mesma coisa, o Enea Bastianini, quando ainda estava na Ducati, ultrapassou o Jorge Martin quando ele estava na Pramac. Eu não me lembro agora que corrida foi essa, mas o Enea fez a mesma ultrapassagem que o Marques fez, né? Colocando o Martin para fora da pista. Também era uma pista com área de escape larga, o Martin pôde voltar tranquilamente, não teve queda. E naquele momento não houve punição, né? E agora o Marques sim houve punição. Eu não estou aqui defendendo o Marques, antes que alguém comente, torcedor do Marques, o Marques é vigarista, tem que ser punido, essas coisas todas que você vê na rede social, cada um tem a sua opinião, e eu não estou pouco me lixando para a opinião de cada um, né? O que eu acho é o seguinte, não pode haver subjetividade. Daqui a pouco, chega esse momento, para deixar que o Acosta vença uma corrida, porque ele é um prodígio que pode fazer bem para a MotoGP no futuro, vão punir o Marques. E daí, bem pouco tempo atrás, o Enea não foi punido com o mesmo lance para cima do Martin. Então, esse tipo de coisa eu não gosto, né? Porque daí gera subjetividade no esporte. Isso é muito perigoso e faz perder um pouco da graça, né? Não pode haver, depende do calor do momento, eu vou tomar uma decisão, se é um calor diferente, eu tomo outra decisão, né? Então, só para comentar isso, o próprio Marques fez muita ultrapassagem assim na carreira dele e nunca foi punido, né? Por isso que muitos fãs odeiam o Marques, são haters dele por causa disso, né? Então, o próprio Marques, muitas vezes na carreira, foi beneficiado, então, entre aspas, por não ser punido nesse tipo de situação. Então, tem essa questão. E agora o Marques, então, foi punido. Se você pensar assim, tantas vezes não puniram, agora puniram, foi justo. Tudo bem, é uma coisa. Mas o ponto que eu quero destacar aqui nesse meu comentário é que eu não acho legal o mesmo lance num outro evento é punido e aqui não é, ou vice-versa, né? Então, só para comentar essa questão. Eu não tenho opinião formada. Será que deve punir um lance assim ou não? Eu quero o seu comentário, hein? Comenta aí. Você acha que esse tipo de lance aí deve ser punido? Eu tenho as duas opiniões. Por um lado, se punir, acaba que inviabilizando uma ultrapassagem daqui a pouco, ou acaba que impedindo o piloto de tentar uma ultrapassagem. Daqui a pouco o piloto está em segundo e ele já é campeão com esse resultado, ele não vai tentar ultrapassar porque pode ser punido. Ou até para a beleza das corridas, né?
Esse lance gerou uma beleza enorme na corrida. Foi uma ultrapassagem linda, apesar de talvez ser ilegal ou não, né? No caso, a direção de prova considerou ilegal e obrigou o Marques a devolver a punição, né? Só que por outro lado, esse é o lado 1, né, que eu acho, né? Traz graça às corridas. Porém, não traz graça para quem é ultrapassado e para quem é fã de quem é ultrapassado dessa forma. E o lado 2 é a questão: o Marques colocou a moto onde não cabia, né? Então não tinha espaço para o Marques colocar a moto ali, né? Ele não deu no meio. Se tu dá no meio do coleguinha e põe ele para fora capotando é uma coisa, né? Não é o caso. O Marques colocou onde não cabia, mas passou, né? Não teve queda. Porém, a área de escape de Chang é asfaltada. Se fosse brita, a Costa possivelmente teria caído, né? Aí seria diferente, com certeza. Então tem esses dois lados, duas versões, né? Pune ou não pune? E agora eu quero a sua opinião. E eu vou responder uma por uma. Comenta aí, qual é a sua opinião? Esse tipo de lance deve ser punido ou não? Mas, como eu falei, tem que punir sempre, então, ou punir nunca. E não ficar desse jeito, né? O Martin, coitado, não teve punição pro Bastianini. E agora o Marques teve punição para cima do Acosta, né? Então são dois lances exatamente iguais. Inclusive no vídeo do ano passado, da última corrida do Mundial Superbike, eu comentei isso quando o Nicolo Bulega fez isso para cima do Toprak Razgatlioglu. Botou o Toprak para fora e o Toprak caiu, porque lá na pista em questão era a brita, né? E o Toprak acabou caindo e quase perdeu o título por causa disso, né? Só que naquele lance, não me lembro agora, mas foi muito parecido, né? Colocou para fora. Talvez tenha se chocado com um pouco mais de força, né? Mas naquele lance colocou para fora o adversário. Isso eu acho certo. Se o piloto cai, se o adversário cai, a punição é automática, né? Aí não tem o que pensar. Agora, quando não cai, como é o caso, aí fica essa subjetividade, né? Só que para nós, em raciocinar sobre se deve ou não ser punido, o que não pode ter é subjetividade para a direção de prova. Ela tem que ter ou pune ou não pune, né? Senão acontece o que eu acabei de comentar, dependendo do momento, dependendo de quem está ali, a punição é ou não é, né? Isso é uma coisa que não deveria acontecer. Então, eu não tenho uma opinião completamente formada se deve ou não punir esse tipo de lance, né? O Marques colocou onde não cabia, é verdade, mas não derrubou o colega, né? Saiu tudo certo, né? Não machucou o colega. Não deu no meio da moto do colega, né? Que seria daí sim, caindo ou não caindo, merece punição. Então, na minha opinião, eu não tenho opinião formada nesse sentido, né? Então, eu quero a sua opinião. O que você acha? A MotoGP deve ou não deve punir esse tipo de ultrapassagem como essa que o Marques aplicou para cima do Acosta? A sua opinião é muito importante e eu quero ela aqui na descrição. Quero ver quantos guerreiros vão, primeiro, chegar até o fim do vídeo aqui, né? E segundo, quantos guerreiros vão comentar essa questão aí. O que mais nós temos para mostrar aqui? Aqui é o momento da chegada, então, Acosta vitorioso. Graças a essa ultrapassagem, então, Acosta foi o vitorioso da corrida. Tá aí, vitória. Primeiro piloto mais jovem da história a vencer uma sprint. Agora falta só a vitória na corrida principal, né? Aqui a chegada, né? O Acosta chegando vitorioso. Marques tentou ainda recuperar. Incrível como a Ducati vencia a KTM do Acosta nas retas. Nas vezes que o Acosta passou o Marques e não foi ultrapassado na saída de curva, o Marques passava na reta. É incrível. A diferença ou de tração ou de potência é também a tração de saída de curva, porque a KTM sabemos que ela gasta mais pneu. Pelo menos era assim no ano passado. Vamos ver na corrida amanhã se vai continuar isso, né? Se a KTM corrigiu esse problema, o Acosta vai brigar, vai incomodar o Marques com certeza. Tá aí, primeira vitória na sprint, confirmação. Mais jovem piloto a vencer uma sprint, 21 anos e 279 dias. Aqui é o momento que o Marques colocou então o Acosta para fora. Vou só aguardar os comentários de vocês aí, porque o bicho vai pegar, né? Nos comentários. Fala dos pilotos. Raul Fernandes disse que não ficou chateado com a P3, pois o pega entre Acosta e Marques que eles tiveram foi um bom pega. Disse que não se sentiu à vontade com o pneu macio, até pensou em se aproximar da briga na frente ali, né, entre o Acosta e o Marques, mas acabou se contentando com a P3. O Marc Marques, ele foi perguntado o que ele achou da punição, né? E ele disse: a decisão foi da organização e eu cumpro regras. Ele não quis se posicionar se achou certo, se achou errado, né? Eu até pensei, se ele tivesse deixado o Acosta passar na boa, assim, sem ser punido, seria questão nobre, né? Porque daí
Já que fez aquilo, deixa ganhar, mas o Marques não é de fazer isso, ele não faria isso aí não. Então eu fiquei na dúvida durante a narração se era punição ou não, né? Mas com certeza não apareceu, eu não vi ao vivo essa mensagem, por isso que eu fiquei na dúvida, né? Eu não vi essa mensagem de ceder uma posição, né? Só agora no replay ali na rede social, né? Sobre o Bezek, ele disse que quando viu o Bezek cair, tentou controlar a corrida. E toda vez que o Acosta o ultrapassava, ele devolvia a ultrapassagem, né? Palavras do Marc Marques. O Pedro Acosta ficou feliz com a vitória, mas nem tanto porque o Marques deixou passar. O Acosta disse isso, ele queria ter vencido no braço e não pelo Marques deixar passar. Palavras do Acosta, né? Disse que a moto está rendendo bem. É que é a primeira vitória dele, né? Você ter uma vitória nesse sentido, apesar que ele poderia ter vencido se não tivesse a ação do Marques antes, né? Então tem. Mas vencer assim não é igual vencer no braço, né? Tivesse conseguido, talvez não conseguisse também, né? Mas claro que é muito mais legal, né? Diz que a moto está rendendo bem e ele tem condição real de vencer a corrida no domingo. Palavras do Pedro Acosta. Olha, depois dessa sprint aí, imperdível, não dá para deixar de assistir a corrida domingo. Corrida sensacional, né? Primeiro KTM, piloto KTM a vencer. Não, a liderar o Campeonato Mundial. Primeiro piloto KTM a liderar o Campeonato Mundial, hein? Porque o Acosta sai daqui agora liderando o Campeonato Mundial. O Martinator tem uma investigação por pressão de pneu, então ainda pode ter mudança nessa questão, né? Vamos aguardar e ver o que acontece. Aí o Marques e o Acosta se cumprimentando. E agora aguardar o GP, então. GP da Tailândia, que acontece amanhã e o bicho vai pegar. Aqui o campeonato, então, os 9 primeiros pontuam. Pedro Acosta, 12 pontos. Marc Marques, 9. Depois Raul Fernandes, 7. Ayogura, Martinator, Brad Binder, João Mir, Di Giannantonio e o Francesco Bagnaia também pontuou ali na 9ª posição. Bagnaia, mesmo assim, a decepção da corrida, com toda certeza, né? E para fechar aqui o vídeo, vamos falar dos demais pilotos também. Não podemos deixar de falar dos demais pilotos que também participaram da corrida. Vou colocar aí na tela para você. Então, o Pedro Acosta, piloto do dia, com toda certeza. Se tivesse piloto do dia para sprint, que vitória fantástica. Independente de tudo que aconteceu com o Marques, uma vitória fantástica. Marques em segundo. Deu para ver que o Marques não vai ser tão fácil vencer as próximas corridas. Claro que no ritmo de corrida temos que ver como que vai ser o desgaste de pneu da KTM e da Aprilia, né? Em comparação com a Ducati, porque no ritmo de corrida muda tudo. Muda tudo, talvez não tenhamos esse pega até o fim como foi na sprint. Vamos aguardar. E ao que se sabe, a Ducati tem uma aderência melhor, um desgaste menor de pneu até o fim da corrida. Isso pode ser vantagem para o Marques, mas a Aprilia não demonstrava isso no ano passado, né? Então vamos aguardar e ver o que acontece. Raul Fernandes, excelente corrida, em terceiro, garantiu o pódio para a Aprilia com a queda do Bezek, né? Ayogura, quarto colocado, mais uma Aprilia por aqui. Martinator, quinto, a outra Aprilia. 3 Aprilias, P3, P4, P5. Fantástico, né? Que trabalho sensacional da Aprilia. Brad Binder em sexto. KTM chegando por ali. O João Mir, o Brad Binder, que já admitiu, né, que o Acosta é mais rápido que ele, né? Já admitiu isso. Todo mundo tá vendo, né? O Mir com a Honda ali em sétimo. Uma boa chegada da Honda, mas se esperava mais, né? Se esperava mais da Honda desde a pré-temporada. Por enquanto não está mostrando. Di Giannantonio, oitavo colocado, VR46, foi atrapalhado pelo Alex Marques no começo da corrida. O Alex errou ali e botou para fora o Dija, né? Também foi o mesmo lance do Marques. E cadê a punição, né? Por isso que eu digo, né? A direção de prova, ela faz para um, não faz para outro. Foi exatamente o mesmo lance. Não foi uma tentativa de ultrapassagem, mas foi um erro. Mas do mesmo jeito, o Alex botou onde não cabia e empurrou o Dija para fora. É o que eu tô falando aqui, né? Isso que eu não gosto. Então, a partir de hoje, vão punir sempre. O piloto que botou a moto onde não cabe tem que punir. Só que daí, como eu falei, né? Corre o risco de ficar chata uma corrida. Impedir ultrapassagens, enfim. Então, tem que medir se vale a pena fazer isso ou não. O que não pode é, às vezes, punir, às vezes não. Porque senão fica, né, um negócio chato, né? Eu não gosto disso. Se você gosta, tudo bem. Tem direito de gostar, mas eu não gosto. Eu quero a mesma regra em todos os casos. Senão, daqui a pouco, né? Uma disputa de título, pensa bem, né? E aí, vou
Vou punir ou não vou punir? Tem essa questão aí. Pecco Bagnaia, nono colocado, Luca Marini, 10º, Alex Marques, com esse erro dele, acabou em 11º, o Zarco, 12º com a LCR, e o Diogão Moreira aqui em 13º. O Moreira chegou a estar em 10º, se eu não me engano, P10, né? Depois acabou sendo ultrapassado pelo Alex, pelo Zarco e pelo Marini, né? Então o Diogo, mas mesmo assim, que corrida fantástica. Se fosse corrida, teria pontuado. A corrida pontua até o 15º, a sprint até o 9º, né? Então nesse caso acabou não pontuando. O Diogo Moreira. O Franco, mas foi uma estreia fantástica. Primeira corrida sprint dele amanhã. Até a corrida principal, vamos ver o que ele faz, né? Morbidelli, 14º. E o Jack Miller, 15º. 15º estava o Toprak. Fazia uma excelente corrida o Toprak, hein? Só que acabou caindo. Agora ele sentiu o limite do pneu, né? Da forma que tem que ser. Tem que cair para sentir e saber onde é que é o limite. O Toprak não tinha caído ainda. Agora ele caiu. Toprak queda. Ele era 15º, caiu. Né? Estaria na zona de pontos se fosse uma corrida principal. Vamos ver amanhã, né? Então o Toprak caiu e acabou retornando depois para a corrida. Estaria à frente de todos os Yamaha, né? Legal isso, né? O Toprak nesse momento estava à frente de todos os pilotos Yamaha, mostrando qualidade do Toprak. Apesar da bucha que ele tem na mão, que é a Yamaha, mostrando qualidade. Então o Jack Miller acabou herdando a posição de melhor piloto Yamaha. Quartararo aqui em 16º, não está conseguindo fazer o que fazia no passado. Enea Bastianini em 17º, Rins 18º, Vinhales, muito se esperava mais dele, né? Não mostrou por enquanto, 19º. Toprak, 20º, e o Pirro, último colocado. O Bezek, então, foi o único a cair e não retornar. Tá, então, o resultado final da corrida, meus amigos. E foi isso, né? Que corrida linda, que corrida fantástica, que corrida sensacional. Foram muitas emoções durante essa prova toda, hein? Foram muitas emoções de verdade. E assim, amigos, eu encerro mais um vídeo aqui no canal, pedindo seu like. Se gostou, se inscreva, acione o sininho, aquela coisa toda. Assim você não perde as novidades aqui no nosso canal. Só o fato de você pegar o telefone, acessar o banco ali e fazer uma doação de 50 centavos, R$1 via Pix, nos deixa super feliz, na certeza de que você realmente apoia o nosso trabalho. O Pix está aí na tela, você pode doar qualquer valor. Também considere ser membro do canal, seja membro do canal, faça como o português, né, o Leandrinho 18, nosso primeiro membro da história do canal. Sendo membro, você pode ver os vídeos antes de todo mundo, tem muito vídeo que eu gravo já há muito tempo antes, e já deixo ali para os membros. No futuro vai ter vídeo exclusivo, e também o seu nome passa aqui na tela como apoiador, membro do nosso canal. Tá bom? Valeu, obrigado, um abraço e até a próxima. Não esqueça, acelera mundo, a emoção do esporte que nos move. Daqui a pouco eu volto com a corrida principal, hein, que acontece neste domingo. Abraço e até mais.